200, mas o que tem dentro dele, que é a proposta de intervenção, vale 200 pontos. Então, isso aqui é determinante. Primeira coisa que você vai fazer é apresentar um tópico frasal conclusivo. O tópico frasal nada mais é do que você resumir o assunto do parágrafo. Então, se a gente está começando uma conclusão, um parágrafo que tem o intuito de trazer a ideia conclusiva, e tem que ter conectivo conclusivo aqui. Anota aí. Logo, portanto, dessa forma, sendo assim, só um já é suficiente. Se possível, se você tiver espaço nesse tópico frasal, você pode retomar os assuntos que foram tratados na sua tese. Esses argumentos geralmente são causas do problema, ou uma causa, uma consequência, ou ainda duas consequências. Se a proposta de intervenção ela tem exatamente o intuito de amenizar o que está sendo tratado no texto, o problema do tema, as causas do problema do tema, a gente tem que pensar nisso daqui na conclusão. A gente tem que pensar nisso aqui na proposta de intervenção. Você vai começar logo, é indiscutível que... E aí, ou você traz o tema, deva ser amenizado, ou você traz os argumentos, consequentemente o tema. Esse parágrafo, realmente, ele fica um pouco maior quando você faz esse passo a passo, tá? Mas também não pode ser tão discrepante. Agora a gente vem para a parte mais importante, que é a proposta de intervenção. Primeiro ponto importante, você precisa apresentar pelo menos uma proposta de intervenção que amenize os argumentos da tese e, consequentemente, o tema. Eu falei amenize. Eu não falei solucione, que não é exigente. O Enem não está preocupado em descobrir quem vai resolver a violência contra a mulher. Todos os temas que são tratados no Enem são problemas graves. Quem me dera se a gente conseguisse em um parágrafo de conclusão solucionar esses problemas. Não dá. Ó, faz assim agora, ó. Não é minha responsabilidade. Eu não preciso solucionar nada. Eu tenho que apresentar a vontade de mudar o problema, de amenizar o problema. Essa vontade tem que estar clara na minha proposta de intervenção. Então, um combinado aqui. Antes mesmo de ler o tema, você vai escrever no rascunho as seguintes iniciais. A, M, D, F. São as iniciais dos 5 elementos da proposta de intervenção. Isso aqui é muito importante. Cada uma vale 40 pontos. Esqueceu uma, menos 40. Esqueceu duas, menos 80. E por aí vai. Não precisa ser revolucionário, tem que ser completa. Todo plano, para existir, ele precisa de uma ação. O que deve ser feito para amenizar? Todos os elementos, de uma certa forma, giram em torno da ação. A ação é o elemento mais importante. Não necessariamente tem que ser uma ação revolucionária, mas tem que estar ali. Se a gente sabe que o problema é sempre um problema social, você concorda comigo que as escolas promoverem palestras, o ato de promover palestra é uma ação? Como é que a gente vê uma ação? A gente busca o verbo. Um grande problema, que foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Poderia ser um problema no tema da redação. Não acredito que vai cair nada sobre isso, porque geralmente o Enem não traz algo que está tão em alta. Geralmente não. Mas concorda comigo que é um problema? ONGs são agentes interventivos possíveis. Deve promover lives e aulões presenciais por meio de professores influenciadores com o intuito de amenizar os impactos negativos causados pelas enchentes nas escolas. Elaborei aqui uma proposta de intervenção. ONGs. A ONG Cria o Impossível é o agente. A ação é promover lives e aulões presenciais. O modo por meio de influenciadores e professores parceiros. Com o intuito de, olha a finalidade, com o intuito de amenizar os impactos. Estamos supondo um possível tema. Só falta o detalhamento. O que é o detalhamento? É você trazer uma informação extra sobre qualquer um dos outros 4 elementos. Pode ser o detalhamento da finalidade, pode ser o detalhamento do modo, pode ser o detalhamento do agente e ainda pode ser o detalhamento da ação. Você trazer informações extras, você trazer exemplificação. A mídia, exemplo de TV e rádio. Então, exemplifiquei tipos de mídia. A mídia é o meu agente.
Novamente, a exemplo de TV e rádio, são exemplos de mídia. É um tipo de detalhamento que é aceito, que é reconhecido pela banca. Aqui, o corretor vai ser como um professor de matemática e vai contabilizar a presença dos 5 elementos. Se apresentar os 5, é 200. Se deixar de apresentar um, menos 40. Prestando sempre atenção no detalhamento, que é o que os alunos mais têm dificuldade. Porque não é você se estender na ação. Não. Tipos de detalhamento que são aceitos e reconhecidos pela banca do Enem. Exemplificação, especificação, justificativa, um desdobramento da própria finalidade, se for o detalhamento da finalidade. Por exemplo, o intuito é amenizar os impactos negativos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul e, consequentemente, ajudar os alunos que ficaram sem aulas. Esse e, consequentemente, trazendo um desdobramento da própria finalidade, é reconhecido como um detalhamento. Para fechar, nós temos um desfecho. Eu gosto de indicar que vocês utilizem um desfecho circuito. Não é obrigatório. Poderia ser só um fechamento. Poderia ser só a continuidade da finalidade. Fechou, acabou, beleza. Mas a gente pode fechar lindamente se a gente retomar um repertório sociocultural usado anteriormente com uma visão otimista. Isso é muito visto nas redações nota 1000 mais atuais. Aqui, se a intenção da proposta de intervenção é amenizar, vamos colocar como premissa que aquilo vai ser aplicado. O desfecho circular, você traria algo do tipo: feito isso, a Constituição Federal, que antes lá na introdução, aqui ó, eu tô abrindo um parênteses, não vai botar isso, mas que antes lá na introdução você disse que não é colocado em prática, aqui você vem feito isso, a Constituição Federal poderá finalmente sair do papel e ser colocada em prática. Significa que você está retomando o repertório usado com uma visão mais otimista e fechando o seu texto circuito. Olha que coisa mais linda de se ler, que projeto de texto. O corretor, juro por Deus, dá gosto, ele fica assim... Tudo foi pensado nesse texto. Tudo foi muito bem estruturado. Esse aluno está preparado, ele sabe o que ele está fazendo. Você vai separar 8 a 9 linhas, tá? Para fazer o seu parágrafo de conclusão. Em média, 4 a 5 períodos, em que o primeiro vai ser o tópico frasal, depois a proposta de intervenção. Para não ficar muito longo, você divide ela em dois períodos e mais um para o desfecho. Outro ponto importante é que a sua proposta de intervenção deve amenizar os argumentos da tese e, consequentemente, o tema. Então, na hora de apresentar a finalidade, retome os argumentos aqui. Você tem duas opções. Ou você apresenta uma proposta de intervenção que amenize ao mesmo tempo os dois argumentos, ou você traz duas propostas de intervenção. Se for o caso, porque você sentiu dificuldade de apresentar uma só proposta para amenizar os dois, você apresenta duas, sendo que uma tem que ser completa. Para pontuar a sua competência, sim. Uma tem que ser completa. Já a outra, não necessariamente. É só para demonstrar projeto de texto, para competência 3, porque ela avalia o seu texto do início ao fim, a sua organização textual do início ao fim. Então, concorda comigo que não faz sentido algum você apresentar dois problemas, duas causas desse problema, uma causa e uma consequência, e chega na proposta de intervenção, você só menciona um, tenta mencionar os dois ou numa mesma proposta ou em duas. Se for o caso de duas, provavelmente seu parágrafo vai ficar maior. Então, a preocupação inicial, de novo, é que pelo menos uma seja completa. Pelo menos uma seja completa para pontuar a competência 5. E a outra é só para falar assim, mas eu sei que a competência 3 está preocupada no meu segundo argumento. E aí você pode falar, agente, ação e finalidade, pronto, tá ok.